Oi pessoal, eu resolvi gravar este vídeo para mostrar para vocês o objetivo final da nossa disciplina, que consiste em ensinar como desenvolver um sistema baseado em computação em nuvem e banco de dados para viabilizar que uma máquina ela possa enviar dados para a nuvem, armazenar esses dados em um banco de dados na nuvem e que esses dados eles possam ser usados para fins de tomada de decisão. Observe esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra a variação de temperatura ao longo das datas, né? Ao longo, observem aqui, ó, variação de temperatura no eixo vertical, certo? E as datas, né? Então observem que a última vez que uma temperatura ela foi coletada foi no dia 23 de agosto, certo? Esse gráfico ele é gerado a partir deste banco de dados que foi criado no Firestore Cloud, né? No Firebase. E esse banco de dados ele é alimentado com dados por meio de um software que está rodando nesse computador. Esse computador ele está conectado a um circuito eletrônico e nesse circuito eletrônico tem aqui ó, um sensor de temperatura. Então existe um software rodando nesse computador que ele coleta a temperatura da máquina e envia essa temperatura da máquina para o banco de dados que está rodando na nuvem, beleza? E aí existe um outro software que acessa esse banco de dados e gera essa visualização que vocês estão vendo aqui, esse gráfico, que mostra a variação de temperatura ao longo do tempo. Agora eu vou fazer uma demonstração. Observem que a temperatura foi coletada no dia 23 de agosto e hoje é 24, beleza? Então eu vou rodar agora o software que está instalado aqui nesse computador, o software responsável pela coleta da temperatura do sensor, beleza? Então vamos lá, eu vou executar aqui e observem que ele vai começar a coletar a temperatura. Ó, coletou a temperatura e enviou. E observem que já foi atualizado para o dia 24. Ele coletou a temperatura. Observe, ó, ele está coletando, ó, 27.8, 27.2, 27.3, 27.2 e ele está enviando essa temperatura para o banco de dados armazenado na nuvem. Beleza, pessoal? Aí eu vou tentar influenciar a mudança de temperatura. Eu vou usar aqui um secador para mostrar para vocês, ó. Bora ver se a temperatura vai aumentar. Ó, tá aumentando, ó, foi para 28. 30. E o gráfico ele vai sendo alterado, ó. Observe, ó, 34, 39. Olha o gráfico crescendo. Ó, a temperatura vai aumentando. Eu estou usando aqui um secador. Ó, olha o gráfico aumentando. 41, 43. Beleza, pessoal? Certo? Então, através desse vídeo é possível observar que uma máquina ela pode estar conectada à nuvem, enviando por meio de um software ao banco de dados a temperatura, certo? Que vai ser armazenado no banco de dados Firebase, que você já aprenderá a usar, e o software vai consumir esses dados visando gerar um gráfico dinamicamente. Beleza, pessoal? Então esse é o objetivo principal aí da nossa disciplina, chegar nesse sistema. Um abraço. E aí, pessoal, vamos para a implementação. Na videoaula passada, nós aprendemos como criar e hospedar na nuvem, ou seja, no Vessel, uma API REST
que fornece suporte ao envio e recebimento de alguns dados de uma máquina. Esses dados são a temperatura coletada da máquina e a data em que a temperatura foi coletada. E aí nessa videoaula eu irei especialmente mostrar como nós podemos criar o software da máquina, ou seja, o software cliente que irá coletar a temperatura da máquina e enviar por meio da API HAT a temperatura coletada para o banco de dados criado lá no Firestore Cloud. Beleza? Então eu preparei um material onde eu ensino passo a passo como desenvolver esse software. Beleza? Exatamente esse material aqui, ó. Observe essa figura. Essa figura ela apresenta uma visão geral do nosso sistema. Observem que esses elementos, ou componentes, melhor dizendo, que fazem parte aqui da nuvem, nós já estudamos como implementá-los, né? Nós já aprendemos a criar um banco de dados no Firestore, nós aprendemos a criar a API HAT e nós já aprendemos a utilizar o Google Data Studio para criar visualizações a partir dos dados armazenados no Firestore Cloud, beleza? Então, como eu já falei, nesta videoaula nós iremos focar exatamente aqui, ó, no desenvolvimento do software, que teoricamente esse software ele roda na máquina. Vocês viram um vídeo anterior onde eu fiz uma demonstração, né, do software que eu implementei e que eu instalei, ou melhor dizendo, fiz o deploy deste software para um Raspberry Pi, né, um microcontrolador. Beleza? Então nós vamos especialmente focar no entendimento sobre este software. Beleza? Ok, então esse projeto ele envolve 4 passos. O primeiro, segundo e terceiro nós já executamos. Então vamos para o quarto e último passo, que é criar o software da máquina e testá-lo. Vale ressaltar que o código que eu vou apresentar nesta videoaula ele está disponível no diretório do Drive que eu já compartilhei com vocês. Esse diretório, inclusive, ele é público. Aqui são algumas sugestões de ferramentas, especialmente editores de código, que podem ser utilizados nesta aula. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar um software, né, um software simples, para enviar a temperatura da máquina. Pessoal, para criar o software responsável pela coleta e envio da temperatura da máquina, será necessário executar 4 passos. Primeiro passo, criar o diretório, ou seja, a pasta do software, certo? E esse diretório ele pode se chamar, por exemplo, máquina_software. Segundo passo, instalar a biblioteca requests, ok? Para que seja possível ao software fazer requisições à API HAT que a gente implementou na aula passada. Passo 3. Criar o código do programa SempTempDefault. O SempTempDefault é justamente o programa da máquina responsável por coletar a temperatura e enviar essa temperatura usando a API HAT para o banco de dados criado no Firestore Cloud. Quarto passo, testar o SempTempDefault. Beleza? Então vamos lá para o primeiro passo. Criar o diretório, né? Criar o diretório máquina software. Observe o que eu vou fazer agora, ok? Então eu estou com o terminal aberto aqui, ó, na unidade C. E aí eu vou criar um diretório usando o comando mkdir, beleza? Então vamos lá. Pronto, o diretório foi criado. O próximo passo é acessar o diretório usando o comando cd, né, espaço máquina_software.
Ok, já estamos dentro do diretório que foi criado, máquina_software. Segundo passo, instalação da biblioteca requests. Para instalar a biblioteca requests, abra um terminal, acesse o diretório máquina_software. Nós já estamos no diretório máquina_software, certo? E é nesse diretório que vai ficar o código do programa SEMP_TEMP_DEFAULT. Então, nesse diretório, certo? Basta digitar o comando pip install requests. Como já falei, essa biblioteca ela fornece suporte ao programa da máquina para que o programa da máquina possa fazer requisições, ou seja, por exemplo, requisitar a execução de uma função criada lá na API REST responsável por receber a temperatura e enviar essa temperatura para o banco de dados. Okay? Eu não vou instalar essa biblioteca na minha máquina porque eu já tinha feito isso. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão digitar esse comando e bater um Enter e aguardar a finalização da instalação da biblioteca. Beleza? Ok? Passo 3. Cria o código do SEMP_TEMP_DEFAULT. Ou seja, o código correspondente ao arquivo, né, SEMP_TEMP_DEFAULT, que é o software, o programa que nós iremos aprender agora, deverá ser armazenado no diretório máquina_software. Nós já estamos nesse diretório. E esse é um software bem simples, ele tem apenas 3 operações, ou seja, 3 pedaços de código, certo? O primeiro pedaço de código para importar a biblioteca requests e definir a URL da API REST. Vocês estão lembrados da URL que foi gerada quando vocês fizeram o deploy da API REST para o Vercel? Aquela URL, inclusive, que vocês compartilharam comigo para que eu verificasse, testasse. Essa é a URL que vai ser passada para o programa, né, SEMP_TEMP_DEFAULT. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Passo 2, né? Aliás, função, né? Segunda função. Função para enviar a temperatura da máquina via API REST para o banco de dados na nuvem. Ou seja, existe uma funçãozinha, né, no programa que é responsável por pegar a temperatura da máquina e enviar essa temperatura por meio de uma requisição à API REST, especialmente por meio, né, de uma chamada de uma função ou de uma rota lá da API REST que vocês implementaram na videoaula passada, certo? Ok? E a terceira parte é a função principal do nosso programa. Então aqui é possível visualizar as 3 partes principais do nosso programa. Como eu falei, é um código pequeno, um código simples. Tem aqui, ó, a primeira parte é responsável por importar a biblioteca requests e definir a URL da API REST. Então observem que esse primeiro comando aqui, ó, ele está importando a biblioteca que foi instalada, a biblioteca requests. Esse segundo comando aqui, ó, nós declaramos aqui uma constante cujo valor dela, base_URL, cujo valor dela é o URL da API que foi implantada lá no Vercel, certo? Vocês deverão trocar essa API pela API de vocês, melhor dizendo, vocês deverão trocar essa URL pela URL da API de vocês. Lembrando que quando vocês fizeram o deploy da API de vocês, o Vercel gerou uma URL, certo? Então vocês vão pegar essa URL e vão colocar no lugar dessa que está aqui. Por isso eu coloquei esse comentário aqui, ó, trocar pela URL da sua API. Beleza. Essa segunda parte aqui do código consiste na implementação de uma função chamada
sent_temperature. Essa função, ou seja, esse pedaço de código, né, recebe aqui uma entrada. Essa entrada é exatamente a temperatura da máquina. Beleza? Então, a finalidade dessa função é enviar a temperatura da máquina lá para o banco de dados criado no Firestore Cloud por meio da API Hertz. Beleza? Então, quando essa função ela for chamada, ela vai receber a temperatura e aí ela vai pegar essa temperatura como entrada, certo? E através da execução de uma requisição usando o método poster, vai ser possível, certo, enviar a temperatura no formato JSON, ok, para a API Hertz, que receberá a temperatura e, na sequência, enviará essa temperatura para o banco de dados criado lá no Firestore Cloud, ok? Aqui tem uma checagem, né, que visa verificar se a operação ela foi realizada com sucesso. Se for realizado com sucesso, vai ser exibida essa mensagem, temperatura adicionada com sucesso. Se não, vai ser exibida essa outra mensagem, erro ao adicionar a temperatura. E mostra aqui, né, o código de status correspondente. A terceira parte do nosso código, né, é a função principal, beleza? Então essa aqui é a função principal que ela vai ser chamada automaticamente quando o software for executado. E observem que é muito simples, basicamente, isso que é chamado de main, né? Quando a função main for chamada, ela irá, na sequência, chamar aquela função sent_temperature que foi criada aqui em cima, passando para ela. Aqui está sendo passado 98, mas poderia ser 30, poderia ser 45, ou seja, é um valor correspondente a uma temperatura, beleza? Então envia uma nova temperatura. Vale ressaltar que esse valor, vocês poderão brincar alterando, né, esse valor. E um detalhe também importante, essa temperatura está sendo definida nessa versão de código de uma forma manual. Mas é interessante que essa temperatura ela pudesse ser obtida, por exemplo, através de um sensor de temperatura, conforme eu mostrei no vídeo anterior para vocês. E que eu pretendo mostrar isso ao vivo para vocês em sala de aula. Beleza? Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês, para evitar que vocês tenham que digitar todo esse código aqui, eu recomendo que vocês façam o seguinte, que vocês acessem uma pasta que eu compartilhei com vocês lá no Drive, que contém esse código. É exatamente aquela pasta que a gente vem usando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa pasta aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o login, está conectado. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, fiz o refresh. E essa pasta aqui, ó, eu criei essa pasta chamada Indústria 4. Beleza? Indústria 4. Eu vou entrar nela, ó, e aí tem esse arquivo aqui, ó, sent_temp_default. Beleza? Vocês vão baixar esse arquivo. É ele que contém exatamente esse código aqui. O código, né, do software responsável por enviar a temperatura da máquina para o banco de dados. Então, para baixar, é só, né, vir aqui, ó, solicitar download, né, fazer download. Ok, confirma. Eu vou escolher aqui o diretório, né, que a gente criou lá no C, o diretório máquina software, né? C, tá aqui, ó, máquina software, beleza? E eu vou pedir para salvar. Pronto, ok? Foi salvo, né? Eu vou retornar aqui para o terminal, para o prompt. E se agora eu digitar dir, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá aqui, ó, o nosso programa, né? Então,
Repito, o código que está nesse programa é exatamente, nesse arquivo, né? É esse código aqui. Bora abrir então? Eu vou abrir. Para abrir eu vou usar o Visual, né? Studio Code. Mas vocês podem usar qualquer um daqueles editores que eu sugeri no início da aula. Então, code ponto. Vou fechar aqui essa janela. Vou clicar aqui no arquivo e está aqui o nosso código. Ó. Beleza? Está aqui o nosso código. Né? Então, como eu já falei, essa aqui é a primeira parte, onde é feita o import da biblioteca request. Essa segunda parte aqui é onde eu defino a URL da API REST que foi implantada lá no Vessel, na nuvem. Né? Aqui tem o código da função responsável por enviar a temperatura para o banco de dados. Então ela recebe aqui, ó, essa função ela recebe a temperatura. Qual temperatura? Está aqui, ó, a temperatura, né, o valor da temperatura que é passado quando a função sente_temperature ela é chamada. E ela vai ser chamada automaticamente quando a função main for executada. Repito, essa função main ela vai ser executada quando esse programa for executado. Aí, uma adaptação que vocês vão ter que fazer, simplesmente, é trocar essa URL pela URL que foi gerada pelo Vessel quando vocês fizeram o deploy, o envio da API REST lá para o Vessel. Que no meu caso, é exatamente essa URL aqui, ó. Ok? Então eu vou copiar, né? E eu vou colar aqui, ó, no lugar, né? Eu vou apagar, ó, apaguei e vou colar. Pronto. Essa é a nova URL. E vou dar um Ctrl S para salvar. Beleza? Muito simples, né? Observem que neste momento ó, tem apenas uma, duas, três, quatro. Tem 4 temperaturas registradas, né? Inclusive tem a do dia 30, que é hoje, né? Eu fiz aqui um teste. Então eu posso testar por aqui pelo navegador, né? Basta fornecer aqui a URL, né? A URL e mais a rota, né? Que invoca a função correspondente. Eu posso fazer por aqui ou posso fazer por meio dessa ferramenta aqui que eu já mostrei para vocês também, né? A Isonemia, onde a gente pode também testar a API. Né? Então aqui eu estou especificando a URL, especifiquei a rota, né? Especifiquei o método HTTP, o GET, ou seja, eu quero obter temperaturas. Né? Então quando eu clico aqui Send, ó, observe, ó, será retornando a lista de temperaturas. Tem 4, né, no momento. Então eu vou fazer o seguinte agora. Olha o teste que eu vou fazer. Eu vou voltar lá pro terminal, né, e vou executar o nosso programinha para enviar a temperatura. Vamos lá? Então eu vou chamar o seguinte comando: Python certo? SendTempDefault. Esse passo corresponde exatamente, tá aqui, ó. Para testar o SendTempDefault, né? Abra um terminal, acesse o diretório máquina_soft e execute o seguinte comando, que é exatamente o comando que eu vou executar agora. Se tudo der certo, vai ser exibida essa mensagem aqui, ó. Temperatura adicionada com sucesso. Beleza? Vamos torcer para que dê certo. Vamos lá, então? Vou executar. Temperatura adicionada com sucesso. É, legal, né? E agora, se nós voltarmos lá no navegador, observe que no momento tem 4, né? E se eu der um refresh aqui, ó, atualizar, olha aí, agora tem 5, ó. Certo? Mais uma temperatura foi adicionada. Observem, 5, 5. Eu vou alterar o valor. Vou alterar para 35. Aliás, 39. Pronto, 39. Vou dar um Ctrl S. Salvei. Vou lá no terminal de novo. Vou abrir aqui o terminal.
Opa. Terminal. E vou executar de novo o nosso programa. Aí, ó, temperatura adicionada com sucesso. Vou lá no navegador e vou dar um refresh. Olha aí, pessoal. Cadê a temperatura? Tá aqui, ó, 39, ó. Então, imagine uma máquina, né, ela obtendo a temperatura por meio de um sensor e enviando periodicamente essa temperatura por meio da API REST lá para o banco de dados. Entenderam a ideia? Bem legal, né? Bem legal. Eu posso também testar, como eu já havia falado antes, por meio dessa ferramenta aqui, ó. Eu vou agora novamente executar, né, uma requisição e está aqui, né, a nossa lista de temperaturas. Então vocês viram que realmente o nosso software ele está enviando, né, uma determinada temperatura que a gente especificou aqui na mão para o banco de dados lá no Firestore Cloud por meio da nossa API que a gente implementou na aula passada, né, e hospedamos no Vessel, um serviço do tipo PaaS. Beleza, pessoal? Ok? Ok, então o nosso software está funcionando. Agora vamos para uma segunda parte desse software, que é criar uma visualização das temperaturas. Nós já aprendemos a usar uma ferramenta que é a Google Data Studio, que ela permite nós criarmos visualizações como essa, certo? Mas vale ressaltar que o nosso software, né, o sistema da máquina, ele permite também que seja possível visualizar as temperaturas por meio de um programa chamado ViewTemp, certo? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como esse software ele funciona. Primeiro eu vou mostrar como nós podemos usar o Google Data Studio e depois eu vou mostrar o software ViewTemp, tá bom? Então vamos abrir aqui o Google. O Google tá aqui, ó, o Google Data Studio. Vamos acessar. Ok, o Google Data Studio foi carregado. E aí o primeiro passo é criar uma fonte de dados, né? Em videoaulas passadas eu já ensinei como fazer isso. Mas vamos lá. Para criar uma fonte de dados, vamos clicar aqui no botão criar, fonte de dados. Vamos procurar pelo conector Firebase, aqui ó, Firebase Cloud Storage. Nós vamos usar esse conector, né? Autorizar, para que seja possível estabelecer uma conexão com o Firebase, né? Então nós vamos criar aqui uma fonte de dados. Nós vamos chamar essa fonte de dados de temperaturas da máquina. Temperaturas da máquina. E nós precisamos colar aqui as credenciais do projeto que foi criado lá no Firebase, certo? Então, para obter as credenciais, vocês vão precisar acessar o Firebase, né? Vão vir aqui, ó, visão projeto, configurações do projeto, certo? Aqui nessa opção, ó, contas de serviço. Esperar carregar. Aí aqui, ó, clicar no botão gerar nova chave privada. E quando vocês clicarem em nova chave privada, vai ser gerado aquele arquivo JSON, certo? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse arquivo JSON e vocês vão salvá-lo aonde? Vocês vão salvá-lo exatamente no diretório, vamos lá, unidade C, no diretório máquina underline software. Tá aqui, ó, eu já havia gerado, ó. Então vocês vão salvar nesse diretório, na unidade C, justamente, né, unidade C, máquina underline software, que é o diretório que contém o nosso programa, sempre temp default, beleza? Então salva aqui o JSON. Aí vocês vão fazer o seguinte, é só abrir esse JSON no editor de código, conforme eu fiz aqui, ó. E tá aqui as credenciais, né? Então você vai copiar as credenciais, né? Ctrl C. Ok. Vamos colar aqui. E vamos testar a conexão. Ó, a conexão foi
realizada com sucesso, né? E agora a gente vai criar uma query, ou seja, uma consulta. Nossa consulta visa obter todos os documentos do nosso banco de dados, né? Eu vou chamar então essa query de obter, tá aqui, ó, obter temperaturas da máquina, usando como fonte de dados temperaturas da máquina que a gente acabou de criar, e eu preciso colocar aqui o ID, né? O ID é exatamente esse cara aqui, ó, o ID do projeto. Eu vou copiar e vou colar. Pronto. Agora eu vou usar o FireSQL para criar aqui uma query bem simples, ó. Select asterisco, ou seja, todos os documentos da coleção temperaturas, beleza? Que é a nossa coleção criada lá no Firestore, aqui ó, Firestore Database, tá aqui ela, ó, temperaturas, beleza? Temperaturas. Deixa eu dar um refresh aí pra... Pronto, agora sim. Tá aqui ó, temperaturas, beleza? Então eu vou recuperar todos esses documentos aqui, ó. A finalidade dessa FireSQL é obter todos esses documentos. Cada documento contém uma temperatura e uma data, beleza? Por exemplo, ó, aqui ó, a data e a temperatura, ok? Então vamos lá, de novo, vamos clicar em Save, né? Para salvar. Pronto, foi salvo a query, obter temperaturas da máquina. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Google Data Studio, vamos dar um refresh aqui para verificar, né? Vamos lá, Firestore, verificar se a query realmente foi adicionada aqui no... Vamos ver aqui, ó. Select Query Config, vamos selecionar a query e tá aqui, ó, obter temperaturas da máquina. Beleza, selecionamos a query que vai ser usada e na sequência clicamos no botão conectar. Vamos aguardar estabelecer a conexão. Beleza, pronto. O nosso Google Data Studio já está conectado com o nosso banco de dados temperaturas. E aí agora eu posso criar um relatório, eu posso explorar, gerar gráfico. Observe, ó, vou clicar aqui em explorar. E vou gerar um gráfico, uma visualização. Beleza? Vamos aguardar, tá aqui. Pô, aqui tem as temperaturas, né? Eu vou clicar aqui, ó, nesse gráfico, né? E aí observe que vai ser gerado um gráfico, ó, correspondente, uma visualização. Vou guardar um pouquinho. Como eu estou gravando, está demorando. Mas faz parte. Vamos lá. Normalmente não demora muito tempo assim. Pronto, finalmente o gráfico foi gerado aqui, né? Uma visualização. E eu posso, observem aqui tem algumas opções que você já sabe, né? Nós já vimos em aulas passadas, que permitem customizar esse gráfico, beleza? Ok, então vale a pena, né? Por exemplo, eu vou trocar aqui, ó, dimensão detalhada de document name, vou trocar por temperatura. Pronto. E observe o resultado. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que a minha internet hoje não está muito legal. Mas vamos lá. Tá aí, ó. Pronto. Então aqui eu posso sair customizando, né? Eu posso sair alterando aqui o estilo de visualização. Beleza? Então essa é uma abordagem mais simples de nós gerarmos uma visualização, tá bom? Correspondente aos dados da máquina, correspondente à temperatura,
as temperaturas da máquina que foram coletadas. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção, que é através de um programa chamado ViewTemp, né, que eu implementei em Python, que ele faz uso de uma biblioteca chamada Matplotlib, é uma biblioteca Python, ou seja, é uma biblioteca que ela fornece suporte à criação de gráficos usando a linguagem de programação Python. Beleza? Então, para a gente visualizar, né, é bem simples, pessoal. Basicamente, o que a gente vai fazer é executar esse programa aqui, ó, o ViewTemp, né, o ViewTemp no terminal. Basta acessar o terminal, entrar no diretório máquina underline software e digitar esse comando aqui, ó, Python espaço ViewTemp. Beleza? O resultado deverá ser esse aqui, ó. Eu vou executar para vocês. Vamos lá. Eu vou acessar aqui o terminal e eu vou executar o comando, né? Python. Opa, eu acho que eu ainda não baixei. Foi mal. Da mesma forma como vocês fizeram com o temp default, vamos fazer a mesma coisa, vamos baixar. Então, para isso, vamos acessar a pasta que eu compartilhei com vocês, né? Tem aqui a pasta Indústria 4 e nela tem o programinha, ó, ViewTemp. Vamos baixar esse ViewTemp, né? Fazer o download. E aí eu recomendo que o download seja feito lá para a pasta máquina underline software, né? Então vou clicar aqui e vou selecionar. Já está selecionada a unidade C, máquina underline software, e vou clicar em salvar. Pronto, né? Agora, se eu abrir aqui o editor, tá aqui, ó, o arquivo, ViewTemp, né? ViewTemp. Bom, uma adaptação que tem que ser feita, né, que vocês vão ter que fazer, como eu já disse, é trocar, beleza? Trocar essa URL aqui, né, que é a URL da API, né? Trocar pela URL da API que vocês fizeram deploy, né, que é essa daqui, ó. Essa aqui é a URL correspondente à API, né, que eu fiz o deploy. Então vocês vão fazer a mesma coisa e colocar aqui justamente a URL da API de vocês, beleza? Eu coloquei, agora eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou executar. Agora sim, vamos lá no terminal e vamos digitar o comando Python. Tá aí, ó, ViewTemp. Bater um Enter. E tá aí o gráfico. Esse gráfico aqui tá mais bonitinho do que o do Google Data Studio, né? Ó, eu tenho aqui temperaturas que foram coletadas no dia 26 de agosto. 3 temperaturas foram coletadas no dia 26 de agosto. E no dia 30 de agosto, 2 temperaturas foram coletadas. Legal, né? Beleza? Agora, eu vou explicar para vocês esse código aqui, tá bom? Então, pessoal, para a gente visualizar as temperaturas por meio deste programinha, né, o ViewTemp, é um programa também bem simples. Ele tem apenas 3 operações ou 3 funções básicas, né? Então, a primeira é importar a biblioteca requests e definir a URL da API. Eu acabei de fazer isso agora, né? Vocês viram que eu defini a URL da API REST. Depois, observem aqui, ó, implementar, né, a função para obter as temperaturas da máquina, né? Obter as temperaturas que estão armazenadas lá no File Store Cloud por meio da API REST. Então, uma vez que essas temperaturas elas são obtidas, elas poderiam ser usadas para gerar um gráfico usando a biblioteca Matplotlib, né? Eu não coloquei aqui, mas é importante também importar a biblioteca Matplotlib. E, finalmente, a função principal, a função ViewTemp, certo? Tá aqui, ó. Aqui é possível nós visualizarmos a primeira parte do código. Observem que, conforme eu já falei, estão sendo importadas as bibliotecas request para viabilizar que o programa ele possa fazer uma requisição API REST, ou seja, solicitar da API REST para que seja obtidas as temperaturas armazenadas lá no banco.
por meio de uma determinada função lá da API, que vocês já sabem, né, com essa função, a função getTemperatures, né? Depois tem aqui, ó, a importação da biblioteca Matplotlib, que é essa biblioteca que fornece suporte ao desenho, né, a criação de visualizações gráficas. A biblioteca JSON, certo? E a definição da URL correspondente à API REST, conforme agora há pouco eu fiz isso. Beleza? Então, esse primeiro bloco é exatamente, pessoal, esse primeiro bloco de código aqui, ó. Beleza? O segundo bloco de código é um pouquinho mais complexo, que é o código que implementa a função getTemperatures. Tá aqui, ó, função getTemperatures, que é a função que vai viabilizar que seja possível fazer uma requisição à API REST para que ela obtenha uma lista de temperaturas lá do banco de dados, né? Então, para realizar essa requisição, observem aqui, ó, essa linha aqui, ó, response request URL. Eu acho que fica melhor aqui no editor. Tá aqui, ó, é exatamente essa linha aqui, ó. Então, eu estou usando aquela biblioteca requests, especialmente o comando get dela, passando a URL, né, a URL, beleza? Essa URL, observem aqui, ó, essa daqui, né, correspondente à API REST, e passando também a rota, temperaturas, ou seja, eu quero obter as temperaturas, certo? É como se eu estivesse passando exatamente, pessoal, esse comando aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu estou passando a URL da API e a rota dela, ó, temperaturas. Eu quero obter todas as temperaturas armazenadas, certo? Então, essa linha de código, essas duas linhas de código viabilizam que a função getTemperaturas possa obter a lista de temperaturas. Se tudo ocorrer certo, ocorrer ok, a resposta, o status da resposta vai ser igual a 200, significa que a requisição foi realizada com sucesso. E aí essa variável data, né, de dados, ela vai receber exatamente a resposta lá da API, né? Essa resposta é as temperaturas, beleza? É a lista de temperaturas, organizadas no formato que a gente chama de JSON. Na sequência, basicamente o que está sendo feito aqui, pessoal? Eu estou ordenando as temperaturas de ordem crescente, beleza? Então, é o que está sendo feito aqui, né? Eu estou ordenando, pessoal, as temperaturas, beleza? Uma vez que as temperaturas elas são ordenadas e elas são organizadas numa lista chamada temperaturas, no próximo bloco de código aqui, o gráfico ele vai ser gerado, né? Então, observem que através desse for vai ser possível varrer a lista, percorrer a lista que contém as temperaturas e as datas, e conforme ocorre essa navegação, o gráfico ele vai sendo plotado, né? Então, essas linhas aqui que vocês estão vendo são as linhas que acabam desenhando o gráfico, né? Então, tem aqui, por exemplo, uma linha para definir as dimensões do gráfico. Aqui tem algumas linhas para definir os rótulos do gráfico, por exemplo, o rótulo correspondente à data, o rótulo correspondente à temperatura, o título do gráfico, certo? Aqui tem algumas funções que permitem, por exemplo, tornar visível a legenda e especialmente, ó, especialmente mostrar o gráfico, né, na interface, na tela. Beleza? A terceira parte do código é exatamente essa terceira parte aqui, que é a implementação de uma função main, que essa função, de forma semelhante ao código anterior, vai ser chamada automaticamente, né, quando o programa for executado. E aí, quando essa função for chamada automaticamente, ela vai chamar o método getTemperature, que é esse método aqui que eu acabei de explicar, né? Essa função que eu acabei de explicar, que obtém as temperaturas do banco de dados e plota, né, o gráfico. Beleza, pessoal? Certo? Então é bem tranquilo. É bem tranquilo. Ok? Então,
Eu vou executar de novo aqui. Vamos lá. E aí, nesse momento, é feito a requisição para obter a lista de temperaturas. O programa recebe essa lista de temperaturas, realiza a ordenação, né, de forma crescente, da menor data para a maior data, conforme vocês estão vendo nesse gráfico, certo? E o gráfico ele é gerado por meio, né, dos dados que foram retornados e que são armazenados numa lista, aquela temperaturas, né? Então, através de um laço, é possível percorrer essa lista, pegar cada dado, ou seja, a data e a temperatura correspondente, e sair plotando no gráfico, conforme vocês estão vendo aí. Beleza, pessoal? Né? Então, essa é uma segunda alternativa de nós visualizarmos os gráficos, ou melhor dizendo, as temperaturas que foram coletadas de uma máquina ao longo do tempo. Beleza? Bom, pessoal, seria legal que esse gráfico ele pudesse ser atualizado em tempo de execução, né? Imaginem, por exemplo, um cenário onde a temperatura ela é coletada, né, em tempo de execução, em tempo real, ela é enviada para um banco, e aí essas temperaturas elas vão ser acessadas por um outro software que vai obter as temperaturas e vai ficar atualizando esse gráfico, né, automaticamente. Muito legal, né, pessoal? Muito interessante. Eu implementei essa abordagem e na aula presencial eu irei apresentar para vocês. Beleza? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um forte abraço.